Vamos receber aqui a Maria Inês Fini, educadora. Ela é uma das idealizadoras do Enem. Acho que ela pode até explicar um pouco melhor para a gente o que ela espera de uma prova do Enem que tenha aí, entre aspas, a cara do governo. Olá, professora Maria Inês. Como é que a senhora Bom analisou dia. essa frase aí do presidente Bolsonaro? Bom dia, senhora. Muito obrigada por aceitar nosso convite, estar ao vivo aqui no UOL. Eu é que agradeço, Fabiola. Josias, eu vou falar para a turma que coordena os elaboradores de item para convocar você, viu? Você desenhou um item aí muito apropriado para o momento atual. Mas veja bem, em primeiro lugar, me permitam corrigir algumas das afirmações de vocês. Em primeiro lugar, não houve debandada. Em segundo lugar, não houve demissão. Os servidores do INEP são altamente capacitados, são professores, são servidores públicos concursados. O que eles deixaram foram os cargos de coordenação. Né? É lamentável a afirmação do presidente, e eu espero que a sociedade cobre do presidente. Onde é que ele viu a prova? Como é que ele interferiu na prova? Nós precisamos saber disso. Então, veja bem, de um lado, e o Josias tem razão, há um contínuo e crescente movimento de desmanche do INEP. O INEP é uma autarquia associada ao Ministério da Educação, uma autarquia federal, ela precisa de uma independência, ela não pode ficar nas mãos de nomeação de pessoas que podem ter um perfil profissional espetacular para a empresa, para a universidade, mas o INEP ele faz um trabalho aprimorado de estatísticas, de avaliações que são fundamentais para você estabelecer políticas educacionais no Brasil. Então, veja, não é só o Enem. Nós temos agora para acontecer o Revalida, o SAEB, o Enseja, o ENAD, e estão vinculadas a direitos das pessoas. Então, quem fez medicina no exterior se preparou para fazer um exame de certificação para exercer medicina no Brasil. Vai acontecer? Estamos com problemas. O SAEB, que deveria ter começado a sua aplicação, precisa de ser aplicado de maneira correta, porque o seu resultado, junto com o censo, impactam na definição do IDEB, que vai monitorar a distribuição de recursos federais do Fundeb. Então, veja, não é algo que começou. A minha primeira transição, Josias, na minha primeira transição para o primeiro presidente que me sucedeu, eu fiquei estarrecida, porque a primeira pessoa que me foi apresentada como presidente não queria saber da transição e me afirmou que tinha projetos especiais para o INEP. Então, veja, naquela ocasião já se apresentava uma comissão de 3 figuras aí deste grupo, né, para fazer a censura dos itens do Enem. Então, veja bem, neste momento, o que eu acho que é muito importante que a gente afirme, não houve, Josias, a introdução de novos itens no banco de itens do Enem. O que aconteceu, e os nossos servidores já testemunharam, foi a tentativa de retirada de itens do Banco Nacional de Itens do Enem, que não foi construído nesta gestão. Então, o que Tentativa, aconteceu mas tentativa ou retiraram, professora? Porque eu acho importante deixar claro. Eles conseguiram riscar, porque o que alguns disseram é que eles conseguiram riscar algumas coisas, não? E não, parece que a prova foi refeita, professor, só para complementar a pergunta, 3 vezes. Veja bem. Trocaram-se as alternativas, mas a prova foi alterada, né? Veja, houve uma tentativa, Josias, de alterar a prova. A prova, quando ela vai na sua etapa final, ela tem um equilíbrio entre questões fáceis, questões médias e questões difíceis, que foram pré-testadas e que entram no banco já com essa característica. Então, quando você mexe no equilíbrio da prova, você precisa ter questões com o mesmo poder, fáceis, médios e difíceis, que medem a mesma habilidade para você ter o equilíbrio da prova, que é muito bem feito, muito bem cuidado. O que aconteceu? Quando eles tiraram os 25, 24 itens, houve um desbalanço total da prova. Então, foi necessário voltar com alguns desses itens. Esses são os relatos que nós temos. Agora, veja bem, desde o Enem do ano passado, parte da nossa história já foi retirada. Parte das questões da filosofia foram retiradas. Há uma sucessiva tendência de você não trabalhar os temas que circulam na nossa sociedade.
Então, não é de hoje que o INEP vem sofrendo esses ataques de desmoralização. Isso, sim, é extremamente grave. Agora, eu acredito que, veja bem, a prova do Enem deste ano, ela está configurada nos itens que estavam no banco. Portanto, mesmo que tenha havido uma retirada, e é importante que a gente assegure isso aos participantes há 4 dias do exame, gente. Faltam 4 dias para a primeira etapa. É fundamental que digamos o seguinte: o exame está dentro da configuração do contexto geral que o Enem sempre se apresentou. Então, aqueles jovens adultos que se prepararam para o exame, eles poderão se defrontar com uma questão que tenha menos desse arcabouço geral, mas não mais. Isso é importante para eles estarem seguros e saberem que quem pode o mais, seguramente vai poder o menos, porque é o mínimo que a gente tem que fazer em relação à tranquilidade dessa juventude, porque é um pecado que estamos fazendo com essa discussão tão embolada que fragiliza o exame. Agora, professora... Pode falar, Josias, pode falar. Então, eu ia perguntar o seguinte: a senhora lembrou bem, além de cuidar do Enem, o INEP produz estatísticas sobre educação no Brasil. Portanto, deveria ser tratado como um órgão de Estado, não um órgão do governo. O Bolsonaro, ele consegue piorar ainda mais a situação, ele enferruja a credibilidade do INEP no instante em que trata o Instituto como uma propriedade particular, feita a sua visão arcaica do mundo e tal. Agora, eu pergunto se o melhor remédio para isso é mesmo conceder autonomia administrativa ao INEP ou pregar um governo menos ridículo do que esse. E, ao mesmo tempo, eu me pergunto qual é a segurança que a senhora tem, e a senhora parece ter alguma informação a respeito, de que o que foi alterado nesta prova não modificou o equilíbrio da prova, não dificultará essa característica da prova, não estragará a prova no sentido de medir a qualificação dos estudantes que responderão às questões. Veja bem, Josias, a primeira afirmativa sua, eu responderia sim para as duas coisas. Precisamos melhorar a relação do governo federal com o INEP e precisamos fortalecer o INEP. Veja bem, o que se prega de uma autonomia administrativa é que ele tenha menor ingerência na determinação dos cargos de chefia, porque você não pode submeter equipes altamente qualificadas a lideranças que não têm a mínima noção do que é não só a educação brasileira, como no caso do Ministério da Educação, mas especialmente essa cultura de estatísticas e avaliações que nós conseguimos robustecer nesses últimos 30 anos. Então, sim, para as duas questões. Agora, você me pergunta qual é a garantia? A garantia se chama equipe técnica do INEP, porque quando a prova vai para a gráfica, ela que tem a assinatura do Imprima-se, ela já passou por essa equipe técnica, cujo coordenador foi o primeiro a pedir a demissão do seu cargo lá numa sexta-feira que antecedeu a ausência de todos os demais. Então, os dois coordenadores chaves, né? O da operação, da logística, que monitora riscos e etc., que pediu a demissão, e esse outro da prova. Agora, ela não teria ido à impressão se ela não tivesse minimamente as características técnicas que podem garantir a lisura do exame. O que não impede, Josias, de ter havido uma retirada de itens considerados sensíveis por A ou B. Então, essas afirmações todas do presidente, elas precisam ser comprovadas. Nós temos que saber como é que o presidente, baseado em que ele faz essa afirmação. Se ele vai dizer que foi o ministro que falou para ele, provavelmente, nós temos que saber do ministro como é que o ministro sabe que foi alterado. Ele vai jogar para o presidente do INEP? Bom, alguém vai ter que dizer qual é o fundamento desta afirmação. Agora, é possível dizer que a prova do Enem sofreu censura, professora? Tudo indica que sim, Fabiola. Nós temos que ver, essas questões todas, elas têm que ser uma apuração. Eu diria para você que ela tem que ter uma apuração jurídica. Como é que você faz uma afirmação dessa, de uma leviandade? Veja, você está dizendo que você vai alterar a possibilidade dos jovens disputarem com lisura uma vaga no ensino superior numa universidade pública, numa universidade privada. Quer dizer, é um concurso público que gera direitos para as pessoas que dele participam. Então, isso é bastante sério
E essas questões todas têm que ser apuradas. E eu diria, não só pelo Congresso Nacional, a Câmara já está convocando o ministro da Educação para explicações, mas você tem que ouvir internamente, do ponto de uma autoridade jurídica, policial, o que foi que aconteceu nesta tratativa do sigilo. Vejam, senhores, vocês sabem que eu participei da criação do Enem. A minha formação toda acabou voltada para a área das estatísticas e das avaliações. Então, eu, naturalmente, como líder dessas equipes, eu tinha acesso à sala segura da prova. Mas, para entrar lá, gente, você tira até o brinco da sua orelha, você passa por um scanner, não entra nada, não sai nada daquela prova, você faz um compromisso de sigilo, não só ético, mas sigilo jurídico. Quer dizer, quem foi que se meteu com essa maravilhosa estrutura que o INEP desenvolveu? Então, é fundamental que nós saibamos disso. Qual é a base dessa afirmação do presidente? E a imprensa tem que cobrar isso, justamente isso. Importante a senhora falar, e eu achei muito importante também o recado que a senhora dá para tranquilizar os estudantes. A gente sabe o nervoso dessa última semana, o Enem é o principal porta de entrada para as faculdades brasileiras, inclusive de muitas também do exterior, que aceitam o Enem como prova. Então, a credibilidade do Enem é colocada em xeque aí pelo próprio presidente da República, é uma gravidade, e os alunos têm que ficar tranquilos que a prova ela vai estar dentro do que é base, da base das questões que estão lá, que são muitas e muitas questões. Mas pode ter sido realmente censurada, mas eu acho que é importante esse recado final aqui, né, professora? Muito obrigada pela sua entrevista e um bom trabalho para a senhora.